Fala pessoal do grupo de estudos, vamos para mais uma aula aqui de Quali. E na aula de hoje nós vamos começar a falar de cálculo de pH de ácidos e bases, tá certo? Então a gente vai desmistificar todos os métodos necessários que a gente vai utilizar para poder calcular o pH de um ácido e de uma base, tá certo? Porém, a primeira coisa que a gente vai estar trabalhando, aqui nesse caso, a gente está trabalhando com o equilíbrio ácido-base, certo? Então a gente vai ter um tratamento sistemático do equilíbrio, ou seja, a gente vai fazer uma organização das etapas a serem seguidas para a gente poder calcular o pH. Então vamos ver então quais são esses passos. O primeiro passo seria o quê? Justamente escrever as equações químicas que representam o equilíbrio do sistema, tá certo? Então a gente vai, na maioria das vezes, a gente vai escrever o quê? As equações ou de ionização ou dissociação, tá certo? Se é um ácido, a gente vai escrever a equação de ionização. Se é uma base, a gente vai escrever a equação de dissociação da base, tá certo? E, além disso, a gente vai estar sempre trabalhando com solventes que é água, né? Então, vamos lá. A gente vai ter sempre, então, aqui de equações ionização para ácido, tá certo? A gente vai ter dissociação no caso de bases, perfeito? E a gente vai ter para água uma equação específica que vai ser o quê? Que vai ser a autoionização. Ou seja, a gente nunca vai poder desprezar esse fator que a gente viu na aula passada da água, porque ela também vai influenciar em certos casos no nosso equilíbrio, tá certo? Que a gente já vai ver mais para frente quando que isso vai acontecer. O segundo passo seria o quê? Escrever as equações do balanço de carga e massa correspondentes e fazer as considerações adequadas. Meu Deus, aí você já vai. O que é balanço de carga e o que é balanço de massa? Calma que a gente já vai ver o que significa cada uma desses termos, tá certo? Terceiro passo, formular a expressão da constante de equilíbrio de cada reação descrita. Então, sempre que a gente tiver um equilíbrio anotado ali, a gente vai escrever a equação do equilíbrio, tá certo? Dessa substância. Nesse caso, a gente vai escrever ou a constante de equilíbrio da água, ou a constante de equilíbrio se for um ácido fraco, e assim por diante, tá certo? A gente vai ver cada um dos casos. E por 4, escrever equações através do dado de problema, para que o número de equações seja um número igual ao número de incógnitas que a gente tem. Ou seja, a gente vai buscar encontrar uma equação que a gente consiga resolver pelo método matemático, ou seja ela equação do primeiro grau, seja ela uma equação do segundo grau, para a gente poder achar o nosso pH ou pH, dependendo da questão. Então vamos lá. Então vamos modificar então o que seria o balanço de massa. O balanço de massa nada mais é do que o somatório das concentrações de todas as espécies presentes na solução, proveniente, isso aqui é muito importante, proveniente da substância originalmente adicionada. Então, como assim? A gente vai analisar a nossa substância que está trabalhando, por exemplo, se é um ácido, a gente vai analisar qual é a relação que eu posso determinar com a minha chamada concentração analítica, ou seja, que a gente vai identificar como CA. A gente vai identificar que essa concentração analítica ela vai ser a soma de todas as concentrações que têm espécies apenas provenientes da minha espécie original, tá certo? Então, por exemplo, como assim? Vamos com o exemplo que isso vai ficar mais claro. Eu tenho aqui uma solução de HCl, primeiramente. Ele é um ácido, certo? Se é um ácido, então vamos escrever as reações que ele ocupa. Ele vai ter uma reação de ionização, tá certo? Se ele é um ácido forte, como a gente viu na aula passada, ele vai se ionizar completamente e vai gerar o quê? H3O+, e Cl-. Perfeito? A gente vai ter essa ionização aqui para o HCl. E também a gente tem que considerar, claro, a autoionização da água. Ou seja, a autoionização da água é a água reagindo com ela mesma, formando o equilíbrio H3O+, e o H-. Se você não lembra desses assuntos de ácido forte, ácido fraco, volta na aula passada e revisa quando a gente fala lá de ácidos fortes, fracos, classificação, mapa ácido-base, que você vai entender melhor, tá certo? Então vamos lá. Fizemos então a autoionização da água. Qual é o próximo passo agora? Como que a gente determina então o balanço de massa desse caso, que é a nossa concentração analítica? Eu vou analisar cada um dos produtos formados. O primeiro produto formado que a gente tem um H3O+. O H3O+, ele é proveniente apenas do ácido? Vamos fazer essa pergunta. Ele é proveniente do ácido apenas? Não. A gente observa que também tem H3O+, proveniente da água. Então, se ele é proveniente de duas fontes diferentes, ele não vai entrar no nosso balanço de massa. Perfeito? Agora, o cloreto. O cloreto, eu tenho ele apenas vindo do HCl? Sim.
O cloreto ele é apenas proveniente do HCl, então eu posso dizer que a minha concentração analítica ela é igual à concentração de cloreto, tá certo? Agora o H-. O H-, ele é proveniente do HCl? Não. O H- ele é apenas proveniente da água, então ele também não entra no nosso balanço de massa, tá certo? Então é isso que a gente vai se perguntar quando a gente for fazer o balanço de massa. Quem é proveniente do meu ácido original? Nesse caso, a única espécie que é proveniente apenas do ácido original é o cloreto, então apenas ele vai entrar no nosso balanço de massa, perfeito? Então, o meu balanço de massa para esse ácido que é ácido forte vai ser sempre assim. Para um ácido forte, a minha Ca vai ser sempre a concentração do ânion que o meu ácido libera na sua ionização. Perfeito? Esse é o caso específico para ácido forte. Agora, se o meu ácido é fraco, por exemplo, HNO2, que é o ácido nitroso, como que seria? Se ele é um ácido fraco, ele vai ter uma ionização que vai ser parcial, como a gente viu lá na aula passada, no conteúdo passado. Então, o que a gente vai ter aqui para o ácido nitroso? A gente vai ter ele reagindo com água, perfeito? E vai ter um equilíbrio, que a gente vai ter o quê? Vai estar liberando H3O+, e nitrito, tá certo? Agora, a gente também vai ter o quê? A gente vai ter também o equilíbrio da água influenciando, ou seja, água mais água, isso vai estar liberando H3O+, e mais o quê? OH-. Perfeito? Então, vamos lá analisar agora. Qual seria o nosso balanço de massa, a nossa Ca para esse ácido? Vamos fazer a mesma pergunta. H3O+, é proveniente apenas do ácido? Não. A gente observa que também tem H3O+, vindo da água. O NO2, ele é proveniente do ácido? Sim. O NO2, ele é proveniente do ácido. Então, a gente pode dizer que a concentração de NO2 é proveniente é a nossa Ca. O H-, a gente já viu, o H- vem apenas da água. Só que, agora a gente tem que prestar atenção no detalhe. O meu ácido, ele sofre um equilíbrio. Então, quando ele sofre ionização, a gente não tem apenas o meu ácido na forma de nitrito. A gente também tem ele na forma protonada, ou seja, na forma de HNO2. Então, a gente vai dizer o quê? A gente vai dizer que a minha concentração analítica para esse caso vai ser o quê? A concentração analítica não é o somatório das concentrações? Então, a gente vai ser a soma da concentração do nitrito junto com a minha concentração de HN2. Perfeito? Então, vamos recapitular. Para um ácido forte, como eu não tenho a minha ionização é completa, a minha Ca vai ser apenas a concentração do ânion que o ácido libera. Já para ácidos fracos, a minha Ca vai ser o quê? Como tem um equilíbrio, a minha ionização é parcial, vai ser a soma, a concentração do ânion que libera, ou seja, nitrito, mais o meu ácido na forma original, protonada, ou seja, HNO2. Tá certo? Esse vai ser o meu balanço de massa. Então tá aí especificado quando que eu uso cada um dos exemplos de balanço de massa. Aí você pode perguntar, existe outros casos de balanço de massa? Existe, só que como a gente está trabalhando apenas ácidos, a gente só vai ver ácidos fortes e ácidos fracos. E bases fortes e fracas. Então, a princípio, a gente só vai ver apenas esses dois casos de balanço de massa nos nossos exercícios, tá certo? Quando a gente estiver nas próximas aulas, a gente vai ver diferentes formas de fazer esse balanço de massa. Perfeito? Agora, o que seria o balanço de carga? O balanço de carga é bem simples. Ele apenas vai estabelecer que o somatório das cargas positivas, ou seja, o somatório das cargas positivas, vai ser igual ao somatório das cargas negativas. Perfeito? Então vamos fazer para esse caso aqui, para esses mesmos dois ácidos. Vamos analisar os equilíbrios que a gente está trabalhando. O HCl, quais são as substâncias positivas que libera? Se a gente analisar bem, a única substância positiva que libera é o hidrônio. Então a gente estabelece o quê? A concentração de H3O+, vai ser igual ao quê? Quais são as cargas negativas que o HCl libera? A gente tem Cl- e também a gente tem OH-. Perfeito? Então, tá aí, descrito o nosso balanço de carga para o HCl. Ou seja, somatório das cargas positivas de um lado vai ser igual ao somatório das cargas negativas do outro lado. Apenas isso. E agora para HNO2? Vai ser a mesma coisa. Ou seja, quem é carga positiva aqui? Para HNO2. Vai ser o quê? Qual é a carga positiva? Mais uma vez, H3O+. Quem é a carga negativa? A gente tem nitrito e OH-. Perfeito. Bem simples o balanço de carga. O balanço de carga não tem nenhum mistério a respeito disso. Aí você pode perguntar, como seria o raciocínio para a base? É o mesmo raciocínio. Ou seja, seria também
uma base, somatória de cargas positivas igual a somatória de cargas negativas, e o raciocínio para o balanço de massa também seria o mesmo. Você fazer a mesma pergunta. Cada uma das espécies que é liberada é proveniente do ácido. Você ia fazer essa análise e ia determinar qual seria o seu balanço de massa, a sua CA, que muitas vezes também pode chamar de CB. Justamente o A vem de ácido e CB vem de base. Mas aqui em Quali a gente não vai se preocupar com isso. Isso é mais um papo mais para quanti, tá certo? Então aqui na Quali a gente só se preocupa mesmo com CA. Agora, vamos entrar especificamente no pH de ácidos e bases fortes, que a gente vai usar esses dois conceitos para a gente poder calcular. Uma consideração que a gente utiliza, que a gente lembra lá da físico-química, que é o que? Para ácidos e bases de soluções não muito diluídas, a gente geralmente considera o quê? Que a minha concentração de H3O+, vai ser igual à minha concentração do ácido correspondente, ou seja, a minha Ca. E da mesma forma, a gente vai considerar que a minha concentração do OH- é igual à minha concentração da base correspondente, ou seja, a minha Ca. Então, como assim? Não entendi. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo. Eu quero calcular o pH de uma solução que é 0,15 mol por litro de HCl. Descrevi aqui as minhas equações do meu equilíbrio, ou seja, tanto a minha ionização quanto o meu equilíbrio da água. Então, só que a minha solução, o meu problema não disse que ela é diluída. Então eu posso considerar o quê? Que a minha concentração de H3O+, é igual à minha concentração de HCl. Se a minha concentração de H3O+, é igual à minha concentração de HCl, o cálculo do pH sai da forma mais simples. Como que a gente calcula pH? pH é o quê? Menos log da concentração de H3O+. Eu sei que minha concentração de H3O+, é o quê? Igual à minha concentração do ácido. Qual é a minha concentração do ácido? 0,15. Então basta calcular como pH vai ser menos log de 0,15. Tá certo? Se eu jogar isso na calculadora, eu vou achar que meu pH é 0,82. Então, essa fórmula é o cálculo mais simples de pH. Só que nem sempre vai ser assim, tá certo? A gente vai observar casos em que não vai ser assim, principalmente para soluções diluídas. Então, a gente vai ver qual vai ser o nosso objetivo nesse caso. Vai ser justamente encontrar a nossa concentração de H3O+, para a gente poder calcular o pH. Então, a gente vai ter, por exemplo, a gente vai pegar então, por exemplo, para a gente poder analisar, uma solução de HCl, de concentração analítica Ca, que vai ser determinada, tá certo? Então, como que é os passos para a gente poder calcular? Primeira coisa, descrever os equilíbrios envolvidos. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que HCl mais água vai gerar o quê? H3O+, mais Cl-, perfeito? E também a gente vai ter o equilíbrio da água, ou seja, água mais água em equilíbrio vai gerar o quê? H3O+, e OH-. Show? Isso aí sem mistério nenhum. Vamos escrever então os balanços de massa e carga, como a gente já tinha descrito. Qual vai ser o balanço de massa como é um ácido forte? Minha concentração analítica vai ser igual à concentração de cloreto. Perfeito? Agora eu quero balanço de carga. Balanço de carga, somatório das cargas positivas, igual ao somatório das cargas negativas. Então eu vou ter o quê? Concentração de H3O+, vai ser igual à concentração de cloreto, mais concentração de OH-. Tá certo? Agora falta o quê? A constante de equilíbrio. Qual o único equilíbrio que a gente tem? A autoionização da água. Então, qual é a constante que representa esse equilíbrio? É o nosso Kw. Como que a gente calcula Kw? H3O+, vezes concentração de OH-. Tá certo? Então, como que eu vou fazer então para calcular agora, a partir de agora? Eu vou partir justamente do balanço de carga. Como assim? Eu vou partir dessa equação do balanço de carga e vou fazer alterações nela, vou fazer substituições. Como assim? Qual substituição que eu posso fazer? Por quê? Aqui eu tenho o H3O+, que é o que eu quero descobrir. Então, como o H3O+, já está isolado, eu vou utilizar dessa equação para mim calcular a minha concentração do H3O+, que é justamente o nosso objetivo. Só que a concentração de Cl- eu não sei. Só que eu posso fazer uma substituição. Que substituição que eu posso fazer? Lembra do balanço de massa que a concentração de Cl- é igual ao Ca? E o Ca é dado pelo problema. Sempre que você estiver resolvendo um problema de cálculo de pH, o Ca vai ser dado pelo problema. Então eu posso fazer o quê? Eu vou fazer a substituição. Concentração de Cl- eu vou substituir por Ca. Então eu vou dizer que minha concentração de H3O+ vai ser a concentração analítica mais a minha concentração de OH-. Só que OH- eu também não sei. Até porque eu estou trabalhando com ácido. Então como que eu vou calcular OH-? Aí, a partir disso, eu vou ter que fazer uma nova substituição. Que substituição vai ser essa? Por meio da constante de equilíbrio.
Tá vendo aqui que eu tenho H menos aqui? O que eu posso fazer? KW eu sei. Então eu posso fazer o quê? H3 a mais eu vou passar pro outro lado dividindo. Então vai ficar de um lado só H menos. E vai ser igual ao quê? KW dividido por H3 a mais. Então, no lugar de H menos, eu vou substituir por KW sobre H3 a mais. Então eu chego a essa relação aqui. Tá certo? Se foi muito rápido, volta o vídeo, vai devagar para você conseguir entender as substituições que eu fiz. Ou seja, eu substituí os valores que eu não sei, o valor, por algo que eu conheço. O KW, mas por isso KW eu conheço, KW você sabe, KW é o quê? É 1 vezes 10 a menos 14, é a constante de equilíbrio da água. E a concentração de H3 ou mais? É justamente o que eu estou querendo calcular. Então, eu chego a uma equação que eu tenho apenas uma incógnita, que é justamente o H3 ou mais. Eu posso ainda desenvolver essa relação, tá certo? Como que eu posso desenvolver? Por quê? Eu tenho só o H3 ou mais aqui nesse denominador. Então, eu posso fazer aqui MMC. Ou seja, isso aqui está sobre 1, isso aqui está sobre 1. MMC entre 1 e H3 ou mais é o próprio H3 ou mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar toda a equação, ou seja, eu vou multiplicar toda a equação por H3 ou mais, para eu poder cancelar esse H3 ou mais aqui de baixo. Então, como eu vou ficar? H3 ou mais vezes H3 ou mais vai dar o quê? Vai dar H3 ou mais elevado ao quadrado, tá certo? CA vezes H3 ou mais vai ficar isso mesmo, CA vezes H3 ou mais. Mas, agora, se eu multiplicar por H3 ou mais aqui, o H3 ou mais de cima vai cortar com o H3 ou mais de baixo, tá certo? Então, eu vou sobrar apenas o quê? KW. Repare que eu estou chegando numa equação do segundo grau, porque a minha variável, que é justamente H3 ou mais, está elevada ao quadrado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chegar numa equação que vai ficar o quê? Constatação de H3 ou mais ao quadrado. Esse daqui eu vou passar para o outro lado negativo, para poder... Então, eu vou ficar com menos CA vezes H3 ou mais. Perfeito. E o KW que está somando, eu também vou passar subtraindo. Então, vai ficar menos KW. Isso vai ser igual a zero. Repara que eu estou aqui numa equação no segundo grau. O CA, eu vou saber qual é o valor, porque o problema vai dar. E o KW, a gente já sabe que é 1 vezes 10 a menos 14. Então, concentração de H3 a mais vai ser o nosso X. Então, é como se eu tivesse uma equação x ao quadrado menos CA vezes x menos KW igual a zero. Então, eu tenho o A é igual a 1, o B vai ser menos CA e o nosso C vai ser menos KW. Daí, a partir daqui, eu posso jogar na fórmula de Bhaskara. Posso fazer sobre produto, mas geralmente, quando a gente trabalha aqui, a gente trabalha muito números que têm potência, notação científica. Então, nesse caso específico, a gente vai usar Bhaskara. Como que eu uso Bhaskara? Lembra, x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. Ou seja, e o que é delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Na próxima aula, a gente vai fazer exemplos de aplicação dessa fórmula aqui. Tá certo? Para a gente poder praticar isso. Só que nem sempre eu vou precisar utilizar essa equação completa aqui. Essa aqui a gente geralmente chama de equação completa. A gente pode fazer considerações para a gente poder reduzir essa fórmula, para a gente não sempre precisar ficar fazendo Bhaskara. Quais são essas situações? Quando a minha concentração de H3 ou mais for maior que 10 a menos 6, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que a minha concentração de H menos vai ser muito pequena. E o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que a minha concentração de H-, ela vai tender a zero. Ela vai tender a zero. Por quê? Por quê? Não, eu não vou demonstrar isso aqui, mas o que a gente tem que entender? Que a minha concentração analítica vai ser muito maior do que o H-. Como a gente calcula o H-? Lembra? Constante de equilíbrio? O que a gente faz? Se a gente passar o H- para o outro lado, a gente chega aqui, o H- é KW para H3 ou mais, que a gente chega nessa fórmula aqui. Só que aí, o H- vai tender a zero. O H- está proveniente daqui. Então, a gente vai dizer o quê? Isso aqui tudo tende a zero. Então, a gente chega à conclusão que o quê? A minha concentração de H3 ou mais é igual à minha concentração analítica. Perfeito? Então, só com a minha concentração analítica, eu já acho o meu H3 ou mais. E, consequentemente, já consigo achar o meu pH. Porque o meu pH é menos log de H3 ou mais. Tá certo? Então, essa é uma situação. Quando a concentração de H3 ou mais for maior que 10 a menos 6, a gente usa apenas H3 ou mais igual a CA. Tá certo? Agora, a segunda situação. Quando a minha concentração analítica está entre 10 a menos 8 e 10 a menos 6. Nesse caso, já não tem como a gente fugir. Porque ela tá, essa
a partir daqui, o meu H- proveniente da água já vai começar a influenciar no meu equilíbrio. Então, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai usar concentração de H3 ou mais ao quadrado, a mesma fórmula que a gente viu aqui, deduziu ali em cima, menos CA H3 ou mais, menos KW igual a zero. Tá certo? Que essa fórmula também vai ser válida para ácidos diluídos. Perfeito? Então, essa é a segunda situação. E a terceira situação, que para mim é a mais fácil de todas, porque a gente não precisa fazer cálculo, que é quando que a minha concentração de H3 ou mais é menor que 10 a menos 8 mol por litro. Então, o que isso vai acontecer? A minha vai ter muito OH- proveniente da água, influenciando o meu equilíbrio. Isso vai fazer com que a minha concentração lítica seja muito pequena em comparação à minha concentração de OH-. Tá certo? Então, agora, quem vai tender a zero vai ser justamente a minha CA, porque ela vai ser muito menor que o OH-, que é KW sobre H3 ou mais. Então, agora, quem vai zerar vai ser esse termo aqui. Então, eu vou chegar à conclusão que o quê? Eu vou chegar à conclusão que H3 ou mais vai ser igual a KW dividido por H3 ou mais. Como que eu saio disso aqui? Eu vou pegar esse H3 ou mais que está dividindo, vou passar para o outro lado multiplicando. Então, eu chego ao quê? H3 ou mais vezes H3 ou mais vai dar o quê? H3 ou mais ao quadrado. Isso vai ser igual a KW. Como que eu tiro esse quadrado aqui do H3 ou mais? Qual é a operação inversa da potenciação? A radiciação. Então, eu vou dizer que a minha concentração de H3 ou mais vai ser igual a raiz quadrada de KW. Perfeito? Seria mais ou menos, só que como é uma concentração, que é em número de mols, não existe concentração negativa. Então, a gente considera apenas o valor positivo. Só que, KW. Quem é KW? KW a gente sabe o valor. KW é o quê? 1 vezes 10 a menos 14. Tá certo? Então, como que eu extraio essa raiz quadrada? Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 10 a menos 14, jogar na calculadora, é 10 a menos 7. Epa, escrevi 10 a menos 17, não sei porquê. Com esse valor, eu já posso calcular o pH. Então, meu pH vai ser sempre o quê? Menos log de 1 vezes 10 a menos 7. Joga na calculadora, ou basicamente, esse aqui é um log bem fácil de resolver. O meu pH vai ser sempre o quê? 7. Então, nesse caso específico, na minha terceira situação, quando o H3 ou mais for menor que 10 a menos 8, o meu pH vai ser sempre 7. Perfeito? Por isso que eu disse que é o mais fácil, porque a gente não precisa fazer nem cálculo. Logo de cara, se eu ver que é menor que 10 a menos 8, já posso deduzir que o meu pH vai ser 7. Então, a gente finaliza então essa aula, tá certo? Qualquer dúvida, volta no vídeo ou tira sua dúvida aí nos comentários da demonstração. Na próxima aula a gente vai falar sobre pH de ácidos e bases fracas e também vai fazer exercícios, tá certo? Relacionado a pH de ácidos e bases fortes também, tá certo? Pra gente poder aplicar todas essas fórmulas aqui. Então, até a próxima, pessoal. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários ou me chamar aí pela mensagem. Então, até lá.